Ela é pequena, são quatro pessoas, né? Vocês dois e mais dois. Não sei se vai Sim, entrar mais gente, mas aí certo. com a aula gravada, a gente vai começando, vai falando, vai conversando, e aí Sim. depois a gente, quem tiver dúvida, pergunta lá no grupo, qualquer coisa assim, e eu vou sempre mandar o material, né? Certo. Como é uma disciplina que não é de fácil compreensão, né? Eu não vou dar Sim, muito conteúdo nas aulas, né? Mas a ideia é que você possa ter os recursos necessários para poder fazer a sim, tradução, para poder fazer a exegese, entendeu? Mas eu vou sim. procurar não passar muita coisa e não estender muito para não ficar cansativo. E aí, Certo. na medida do possível, eu gravo as aulas. Quando não der para gravar, de vez em quando eu vou mandar um vídeo também, né? Com a aula sobre o assunto que a gente está conversando e os materiais escritos, tá certo? Ele- Então vamos lá, vamos voltar aí então à questão da estrutura do verbo hebraico. É, a gente falou, né, nas outras aulas que o nosso objetivo nessa disciplina é conhecer a estrutura do verbo hebraico, traduzir, né, da melhor maneira possível e começar a trabalhar também com a questão da tradução, que aí ajuda muito na exegese. Então, hoje, mais uma vez aí, a gente vai relembrar a questão da estrutura e vamos ver alguns exemplos. Fala aí, Carlos. E vamos ver aí alguns exemplos de conjugação de verbos, né, que aí eu vou mostrar para vocês, certo? Então, tem a introdução dos verbos hebraicos. O verbo hebraico é composto por radicais e afixos. O radical geralmente contém a raiz lexicamente significativa. Exemplo do radical, né, a gente tem aí o verbo dar, né? Essas três palavras aí em hebraico, essas três letras, seriam aí o verbo dar no infinitivo. Aí você vai acrescentando, né, os afixos, os sufixos e os prefixos. Isso vai gerando as conjugações, tá? Então, um exemplo de radical. Os radicais são formados por três consoantes, trilíteras, né? Então, a gente tem aí, ó, o xi, o kof e o amed, né? E aí ele vai dar aí o radical do verbo pensar. Os radicais podem gerar diferentes significados ao serem combinados com os afixos. Aí eu coloco um sufixo ou um prefixo, isso vai mudando. É igual em português, né? Você pega o verbo cantaremos. Desculpa. Você pega o verbo cantar e aí coloca o sufixo remos. Aí eu tenho a primeira pessoa do plural. Então, cantaremos, né? No modo indicativo, tempo presente. Então, cantar vira cantaremos. Vender, venderá, né? Então, ó, eu coloquei o orá no final, aí já dá ideia de futuro. Amém. E Amém. Venderá. assim, ó, o vendedor aí, é isso aí. E aí, à medida do possível, as coisas vão assumindo significado quando você vai colocando aí os sufixos e os prefixos. Os afixos, né, inclui prefixos, sufixos e infixos, que modificam o radical. No hebraico, às vezes é inserido a palavra no meio, né? E aí, por isso que ele fala aí, coloca a ideia do sufixo. Então, a gente tem, ó, Ishmir, né? Ele guardará. O prefixo iod representa a terceira pessoa do singular do futuro, que é o que está aqui, ó. O iod está aqui, ó, certo? Aqui, ó, que eu estou marcando aqui, que eu estou com o cursor aqui em cima. Então, isso aí já vai dar a ideia de tempo futuro, terceira pessoa. Aí, aquilo que eu tinha falado na semana passada, sobre os troncos verbais, né?
que não é apenas a ideia do tempo, mas o tronco verbal ele vai indicar a intensidade, vai indicar a maneira como esse verbo se comporta, né? Então, existem 7 troncos verbais: cal, nefal, pial, pual, refil, rofal e ritpael. O cal vai exemplificar, né, aí, simples, né? O nifal reflexivo, aquele que eu faço e recebo ação. Então, eu estou penteando o meu cabelo, né? Então, eu estou exercendo ação e recebendo a ação. O piel intensivo, né? Ele amou demais, né? Intensivo de intensivo passivo. Ele foi muito amado. Refil tem a ideia do causativo da causa, né? Causativo passado. Então, ele é alvo dessa passivo. Ele é alvo dessa causa. E o Ritpael é um reflexivo intensivo. Eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo para a gente poder entender como é que isso funciona, que aí fica mais fácil aí. Aí tem aqui, ó, vamos usar o verbo shimir, né, que significa guardar ou proteger. E vamos conjugá-lo em diferentes troncos verbais do hebraico bíblico. Ó, no cal simples, chamar, ele guardou, pretérito, né, passado. Yashmir, Yashmer, ele guardará, ó, futuro. Então, o verbo guardar no cal vai dar essas ideias. Agora, no nifal, nishmar, ó, ele foi guardado. E Ishamer, né? Ele será guardado. Então vamos lá, ó. No Nefal, o que ele expressa? Nefal expressa ó, o reflexivo, né? Tá ali em cima, tá aqui do lado também. Então, ó, ele recebe a ação. Ele foi guardado, ele será guardado. O Piel é o intensivo, né? Ó, Shimer, ele guardou intensivamente. Yeshamer, Yeshamer, ele guardará intensivamente. Então percebam que, à medida que cada um desses verbos vão sendo modificados, vai acrescentando um sufixo ou um prefixo, vai mudando o tempo, né? Vai mudando o tronco verbal, mas a raiz é a mesma. Deixa eu separar aqui para vocês terem a ideia aqui. E aqui ele não separou, calma aí. Ó, vamos só usar o exemplo aqui do cal e do nifal. Qual é a raiz? A raiz é aqui, ó, né? Xi, o men e o resh. Tá aqui, ó. Essas 3 letrinhas aqui, certo? Aí aqui, ó. Shen, o men e o resh. Shen, o men e o resh. Aí eu tenho, ó, um prefixo aqui, né? Aqui, ó, Shen, o men e o resh. Tem um prefixo aqui. Aqui, tem um prefixo. Então, esses prefixos vão indicar essa mudança do tronco verbal, essa mudança da intensidade do verbo, a mudança do tempo do verbo, pretérito, passado, né? Futuro, e aí por diante. Tá certo? Ah, Ricardo, mas como é que eu vou saber disso? Lá naquele livro que a gente viu, que eu mandei até para o grupo, lá nas páginas finais tem uma tabela. E a gente vai ver isso no futuro, onde tem exemplo de conjugação de cada um desses troncos verbais. E quais são os prefixos e os sufixos usados para cada um desses troncos. Né? Tá dando para entender essa ideia aí do tronco verbal? Tá dando, Ricardo. Assim, puxando do português para cá, tá dando para entender. Então, Quando fala beleza. pretérito, futuro, porque quando ele diz ele guardará intensivamente, então tá falando lá no futuro, né? Isso.
Então, Tá tranquilo. A dando gente para vai vendo entender, sim. exemplos, né, E se devagarinho para pá, poder ir massificando isso. sim, tá bom. Então, vamos lá. Ó. O Piel. Piel é a ideia de intensividade, né? Ó. Aí, mais uma vez, ó, eu tenho aqui ó, o radical, são essas três letrinhas, e tudo que é colocado antes ou depois vai ser os afixos, né? O prefixo ou sufixo. Ele guardou intensivamente, ele guardará intensivamente. Agora o 4, pual, que é intensivo passivo. Então, ó, chumar. Ele foi guardado intensivamente. Então, e o chamer, ele será guardado intensivamente. Entendeu? Então a gente tem aqui, ó, tem os sinais maçoréticos, né, aqui, que tem o ióide, os sinais maçoréticos também. E aí tudo isso vai indicando o tempo e o tronco verbal. A pessoa também, né? Terceira pessoa. Ó, o refil, causativo, né? Ele fez guardar. E aí eu tenho o rishmir, né, no pretérito, e o ashmiro, ele fará guardar. E aí, ó, olha só no rishmir aqui, ó. Eu tenho prefixo e tenho sufixo. Por que o prefixo está aqui? Porque do hebraico é da direita para a esquerda, né? Não esqueçam disso. Então, ó, prefixo aqui, onde está o cursor, e aqui o sufixo. Aqui eu só tenho o prefixo. Aí o outro agora, ó, rofal, causativo passivo. Hashmar, ele foi feito guardar. E Echamer, ele será feito guardar. Né? E aí é claro que no contexto a gente ia traduzir de uma maneira que se adequasse, né? Não ficasse cacafônico. Né? Aqui no Yeshamer, eu já tenho ó, prefixo e sufixo. No Hashmar, também, ó, prefixo. Aqui eu só tenho o prefixo. Oh, desculpa. Tanto um quanto o outro, eu tenho só o prefixo, que está aqui antes, ó. Certo? Aqui depois não. Isso aqui faz parte do radical. E o último, que é o ritpael, né? Reflexivo intensivo. Então, ó, ritmar, ele se guardou a si mesmo. E o it shamer, ele se guardará a si mesmo. Então, o que, que a gente vai percebendo? Eu tenho radical, e a partir do radical, assim como no português, vai sendo acrescentado aí, né, os prefixos e os sufixos. E cada um desses elementos vão indicando o tempo, a pessoa, o número, né, plural ou singular. E no caso do hebraico, que é algo que diferencia do português, essa questão do tronco verbal, né? Isso é algo que a gente não tem em português, mas lembre-se que o tronco verbal ele vai indicar a intensividade, né, do verbo, né? Se ele está sendo feito de mais ou de menos, né? Se é passivo, se é reflexivo, e aí por diante. Tá? Então, isso diferencia, né, do português, que geralmente nós não temos paralelo a isso. Dúvidas ou perguntas até aqui? Indo bem, Ricardo, tá dando para entender. Tranquilo? É, fala, Não, não tem beleza. pergunta. Então vamos lá. Para terminar aí, a questão dos tempos verbais. Né? Ó, o hebraico bíblico não usa tempos verbais da mesma forma que o português. Em geral, os verbos são conjugados em perfeito, né? Ação completada. Aí, exemplo aí, né? Ó, Shalom, ele completou. Ou prazo imperfeito, ação não completada ou futuro. Yashvi, ele devolverá. Então, diferente do português, a gente vai ter essa ideia de uma ação completa ou uma ação
não completa e no futuro. Por isso que, às vezes, a gente vai pegar um texto em hebraico e aí nas Bíblias está diferente. Isso tem questão do tipo de documento, mas também pode ocorrer por causa da tradução, da maneira como cada compilador e tradutor entendeu aquele verbo dentro do contexto. Porque não tem uma tradução exata. Toda tradução, não apenas do hebraico para português, mas qualquer idioma para outro, ela é uma interpretação. E no hebraico ainda tem essa particularidade aí, né? Que não tem os tempos paralelos iguais do português. Então, isso se torna muito mais difícil, às vezes, você ter realmente uma leitura extremamente literal, né? Que vai ser, você vai ter uma interpretação aproximada dos verbos, né? Para poder tentar entender ali o que está dentro do contexto, tá certo? Na próxima aula, qual é o objetivo? É trabalhar a questão dos tempos verbais. E aí, igual a gente fez aqui em cima, né, que eu trouxe alguns exemplos, eu vou trazer exemplos de verbos traduzidos para você ter uma ideia de como essa questão do tempo verbal é diferente em português e impacta também nas traduções. Mas hoje eu gostaria muito que você pudesse entender essa questão aqui dos troncos verbais, que é importante, é um diferencial em relação ao português, e isso realmente assim, modifica bastante a maneira como você vai interpretar o texto em hebraico, tá certo? Então é isso, em termos de conteúdo, seria isso aí para passar. Esse material está com vocês. Sugiro dar uma relida, se quiser dar uma olhada na aula de novo. Ô, Já tem um Ricardo, exercício, né, que eu passei para vocês. Hoje eu não vou passar para não sobrecarregar. Fala aí. na parte do prefixo que você explicou, Sim, ele, é, quando vai mudar aqui, por exemplo, a conjugação do verbo, ele muda o prefixo, alguma coisa, por exemplo, isso, vai mudar do muda. pretérito, por exemplo, vai mudar do Aqui, ó. pretérito. Então, Sim, aqui a gente está vendo a questão do tronco verbal. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, do cal, né, para unifal aqui, ó, pretérito. Ó, o cal sim, futuro para unifal pretérito. Aqui tem um prefixo. Aqui o iode eu aqui, ó. pretérito. E, Certo? ó, Aqui em tô cima vendo. aqui. Sim, sim, Aí tô eu vou vendo, Ió. ler, ele guardará. Aí aqui Ele no guarda. unifal, eu tenho outro prefixo aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. Ah, mudou aqui. Mudou. Aqui mudou o prefixo. Então. Mudou, Aí mudou aqui o ele foi prefixo. Eu guardado. entendi. Eu Entendeu? entendi aqui a mudança. Eu entendi a mudança. É isso aí. Entendi. Aí cada Beleza. mudança vai dando um significado, Poxa, dando uma mas, ó, ideia. Ricardo, Hã? a semelhança é muito pouca, né? Da mudança, Às né? vezes Tem que é pegar isso aqui aí, tem que estar direitinho. atento. Em Ah, hebraico, um pingo é letra. esse aqui. Ah, beleza, tá. Ó, Ricardo, quando você vai mandar, é bom a gente copiar e praticar para poder a Quando for gente. assim, ó, se você aumenta também, ó, que aí fica melhor. Deixa eu Sim, aumentar aqui, ó. tá. É, tô Ó, vendo. Melhorou. no computador Melhorou. dá para aumentar, né? E aí Sim, fica melhor. Dá para diferenciar bem, inclusive com os beleza. sinais maçoréticos, ó, né? Você vê Sim, que cada sinal maçorético aqui é diferente um é. do outro, né? Uhum. Já muda, é verdade. Entendeu? Tranquilo, tranquilo. Só a prática agora, praticar um É isso. pouco Aí e. vai dando a relida, vai refazendo aí as atividades Sim, que ajudam. Eu passei uma atividade na semana passada que tem a ver com isso. Aí faço uma sim. atividade, né, que ainda não fez, que aí ajuda a massificar esse conteúdo aqui também, né? É, ok. Beleza? Mais alguma dúvida? Ai, beleza, Ricardo, tranquilo. Então é Valeu. isso, gente. Por hoje a gente fica por aqui, então. Qualquer coisa, dá uma relida aí no material. Tiver alguma dúvida, manda lá no grupo. E aí a gente vai conversando aí. Valeu.
Pode chamar, Valeu? professor. Você já mandou, né? Você já mandou esse Já mandei, material, tá no né? grupo. Tá no É, grupo. isso eu já mandei, Beleza, tá? tá. Boa Valeu. Pode noite, chamar aí, professor. professor. Valeu, vendedor. Valeu. Bora, valeu. Valeu. Ó, guarda aí um Toyota para mim, que eu tô Ih, procurando um olha aí, Toyota. ó, já ganhou. Não, não trabalho com japonês, não. Só É. trabalho Não internacional. pode ficar, não pode ficar negociando na aula, não. Depois a gente conversa. Negócio no templo não pode não, irmão. Depois manda um Aula direct acabou, pra ele. rapaz. Aula acabou. Vamos Olha, vender, vamos vender. ficou interessado, tá vendo, Ricardo? É. Até logo, gente. Valeu, galera. Valeu. Bom descanso aí pra todos. Aqui tá chovendo aqui em Natal tá Eita, chovendo. fé. Cuidado aí. Valeu, tchau. Boa noite.